E aí, galerinha? Vamos lá, segundo ano? Vamos continuar com a revisão? Era napoleônica, parte 2 da revisão, tá certo? Na aula anterior, nós falamos do consulado. Nessa, vamos falar do Império Napoleônico, tá certo? 1804 a 1815, tá? Deixa eu colocar uma questão aqui. Deixar ela preparadinha para a gente, tá certo? Então, galerinha, vamos lá. Primeira questão que a gente tem que lembrar. Esse Império Napoleônico, a primeira pergunta que podem fazer para vocês é a seguinte: quais são os interesses envolvidos na formação desse Império Napoleônico? O Império, necessariamente, ele tem um viés expansionista, certo? Então, lembre dessa característica extremamente importante e aí você associe fatores econômicos e políticos a esse expansionismo, à formação desse império. E lembrando que, basicamente, ele defende interesses liberais, burgueses. Tá? Então, politicamente, faz parte desse império decretar o fim do antigo regime, acelerar, consolidar essa crise do antigo regime, principalmente no continente europeu, certo? Então, se por um lado ele acelera, consolida a crise do antigo regime, ele se esforça em consolidar bases liberais burguesas. Então, o grande papel político desse Império Napoleônico é expandir o liberalismo, é irradiar o liberalismo político dentro do continente europeu, inicialmente, certo? Economicamente, lembra do golpe do Zô de Brumário, economicamente, por trás da formação desse império, tem os interesses da burguesia francesa também, a modernização dessa estrutura econômica francesa, o combate àquela crise estrutural. E essa modernização, lembre que normalmente vem através de um desenvolvimento industrial. E, nesse caso, a formação de um império, né, cai como uma luva, porque você vai ter recursos de impostos de dominação, certo? Você vai ter fontes primárias, tanto agrícolas quanto minerais, você vai ter mercado consumidor, exploração de mão de obra dominada, certo? Portanto, é altamente benéfico para a economia francesa em expansão, né? Isso é óbvio. Tranquilo? Uma outra coisa que vocês têm que lembrar na questão desse império, né, é sua relação com a história da América, como eu já coloquei anteriormente, né, e principalmente, óbvio, com a história do Brasil. E nesse caso, não tem jeito, você tem que lembrar do bloqueio continental. Tá? Vou direto a ele. O bloqueio continental é básico para você entender, em determinado momento, a história do Brasil. Por quê, Ronaldo? Porque você lembra que isso está associado à transmigração, né? O translado da corte portuguesa para o Brasil. E isso acaba acarretando um fortalecimento, né? Um processo de aceleração do nosso processo de independência. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos analisar essa questão aqui. Ó. Bloqueio continental, 1806 a 1807, no campo imperial de Berlim, em novembro de 1806, Napoleão, imperador dos franceses, rei da Itália, considerou que a Inglaterra não admite o direito de gente universalmente observado por todos os povos civilizados. Segunda, que essa considera inimigo todo indivíduo que pertence a um Estado inimigo. Ou seja, dá uma esculhambada na Inglaterra e diz basicamente que a Inglaterra não presta, né? Precisa ser detida, digamos assim. Aí, em cima dessas considerações, vai lá, artigo 1º, as ilhas britânicas são declaradas em estado de bloqueio, que é o famoso bloqueio continental. Segundo, qualquer comércio, qualquer correspondência com as ilhas britânicas ficam interditados. Artigo 7º, nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Em suma, a Inglaterra está proibida de manter relações comerciais com o continente europeu. A grosso modo é isso, certo? E aí vem a questão, tá? Olha lá, perguntinha, letra A. Em qual conjuntura esse decreto foi publicado? Obviamente que a conjuntura é o quê? É uma disputa, né, hegemônica entre Inglaterra e França. A nação hegemônica, até aquele momento, a Inglaterra, e uma nação em ascensão, que era a França, o Império Napoleônico. Né?
E aí, Ronaldo, por que esse bloqueio? Porque a Inglaterra, sua condição insular, e desde o século XVII, com os atos de navegação do Cromwell, a Inglaterra tinha uma supremacia dos mares. Napoleão sabia disso. Então, se Napoleão não consegue vencer a Inglaterra no âmbito marítimo, Napoleão vai procurar minar as forças da Inglaterra através da ação continental, terrestre. Por isso que Napoleão, com esse bloqueio, ele procura enfraquecer a economia inglesa, proibindo essas nações continentais europeias de estabelecer relações comerciais com a Inglaterra. Lembrando, caso isso ocorresse, o Império Napoleônico, através de seus exércitos, iria fazer uma represália invadindo esses territórios desobedientes. Não é isso? Então, esse é o contexto. A Inglaterra e a França estão disputando a hegemonia pelo comércio, né? Pela economia, pela política no continente europeu. Tá? Letra B. Identifique e explique a principal decorrência do decreto francês nas relações entre Portugal e Brasil. Acabamos de falar disso. A principal decorrência é o quê? É a transmigração, é o translado da corte portuguesa, certo? Para o Brasil. Por quê? Porque Napoleão viu Portugal romper esse bloqueio, desobedecer esse bloqueio, e dá para entender essa desobediência porque Portugal é um dos principais aliados, né? Militar, estou falando no âmbito militar, no âmbito econômico, no político também, dos ingleses. Portanto, Portugal fica numa saia justa, né? Se ele romper o bloqueio, certo? Ele vai ser invadido pelo exército napoleônico. E se ele não romper, se ele obedecer a Napoleão, aí quem vai dar uma sacaneada nos portugueses é a Inglaterra. E a principal arma da Inglaterra é o seguinte: vou tomar sua colônia, vou tomar o Brasil, né? Com minha força marítima, eu vou atravessar o Atlântico, vou tomar sua vaquinha, certo? Sua cereja do bolo. Então, Portugal não tem muita opção, a não ser negociar uma coisa chamada Convenção Secreta, né, onde a Inglaterra vai proteger esse translado. Né? Obviamente que, em troca, vai ter uma série de benefícios comerciais, econômicos no Brasil. E em Portugal também. Tranquilo, galera? Então, é essa a questão. E aí, que vocês lembram, acabei de falar, chegando no Brasil, a corte portuguesa vai ter que devolver o favorzinho prestado pela Inglaterra, por exemplo, abrindo os portos, estabelecendo baixas tarifas para os produtos ingleses, como eu acabei de falar. Esse é o contexto. Né? Portanto, se a metrópole está enfraquecida por um processo de invasão e, ao mesmo tempo, está dando liberdade comercial para o Brasil, como, por exemplo, o fim do exclusivo metropolitano, a abertura dos portos, isso acaba acelerando o processo de independência do Brasil. Certo? Respondendo a letra B. Tranquilovski? Então, vamos para o número 2, que é outra questão muito importante. Né? A questão versa sobre o Congresso de Viena, de 1815. Tá? Esse congresso ele ocorre após o Império Napoleônico. Né? Vamos lá, então. Durante o congresso, estabeleceram-se as bases políticas e jurídicas para uma nova ordenação da Europa, destinada a durar cerca de um século redondo. O resultado dos pactos inaugurou uma época na qual os conflitos externos foram poucos. Por outro lado, aumentaram as guerras civis e a revolução se fez incessante. Tá? Coisa leve. O grandioso e definitivo objetivo a que a Europa deve consagrar-se, e o único em que a França deve fixar-se, é acabar com a revolução e levar a cabo uma paz efetiva. Tá? Aí vem lá. O Congresso de Viena, 1814 a 15, pretendeu ser uma resposta a dois acontecimentos importantes da história europeia. Na letra A, quais são esses dois acontecimentos? Cite esses acontecimentos. Já falei para vocês, né? O Congresso de Viena ele tenta frear os efeitos inicialmente da Revolução Francesa e posteriormente, principalmente, do Império Napoleônico, do expansionismo napoleônico. Certo? Por quê? Porque o Congresso de Viena ele é absolutista, ele é antiliberal, certo? E aí, o Congresso de Viena ele tenta resolver essa questão, que eu acabei de falar com vocês. Napoleão ele tem um papel político com a formação desse império. Qual é? No seu expansionismo, decretar a derrocada do absolutismo monárquico, estabelecer uma Europa liberal burguesa, digamos assim.
Então, depois da derrota de Napoleão, esse Congresso vai se reunir exatamente para tentar reverter esse processo histórico, principalmente o expansionismo napoleônico. Né? Então, qual é a principal característica? Aí eu já começo a responder a letra B. Cite, explique um dos 3 princípios que nortearam as decisões do Congresso de Viena. A principal é o restauracionismo. Como acabei de falar, esse Congresso ele procura reverter os efeitos do expansionismo napoleônico, principalmente no seu aspecto político. Então, onde existiu uma mudança liberal, uma ação anti-absolutista, o Congresso procura reverter esse quadro político. Ou seja, o objetivo era reempossar essas famílias reais absolutistas que foram retiradas do poder pela ação napoleônica. Esse é o objetivo crucial, é o restauracionismo, certo? No caso, restaurar a ordem absolutista, através daquela concepção legalista, né? Qual é a concepção legalista nesse caso? É uma ordem de Deus, levando em consideração aquele papo, né, de teoria do poder divino. Se Deus colocou o monarca no poder, não é Napoleão nem a burguesia liberal que tem o direito de tirá-los. Certo? É essa a questão. Qual é um outro objetivo interessante desse Congresso de Viena? É restabelecer as fronteiras anteriores a esse expansionismo. Certo? Tá vendo, galera? É como se fosse um passo atrás. O objetivo desse congresso é fazer, digamos assim, que a história dê um passo atrás. Na verdade, 2, anulando a Revolução Francesa e, principalmente, o expansionismo napoleônico. Tá? Um outro objetivo desse congresso, isso vai ficar claro através de um braço armado desse congresso chamado Santa Aliança, e a Santa Aliança, em última análise, ela tem objetivos bem claros, né? Evitar movimentos nacionalistas de emancipação, né? E evitar movimentos liberais, ou seja, anti-absolutistas. E aí você vê um outro objetivo, um objetivo intervencionista. Caso isso ocorra, caso na América ou na Europa ocorra esse movimento liberal ou nacionalista, através da Santa Aliança, o Congresso iria intervir. Essa é a questão. Claro que não deu certo. Um exemplo clássico é a independência do Brasil, né? Foi decretado em 1815, o Congresso dizia que não iria aturar movimento nacionalista, emancipacionista, o Brasil ficou independente em 22. Né? Portanto, aquela brincadeira, é um Congresso que, vamos dizer assim, ele já nasce morto em seus objetivos. Né? Dificilmente você vê a história andar para trás. Se bem que, ultimamente, a gente tem visto isso, né? Tem uma rapaziada aí defendendo terraplanismo, por aí e vai. Certo, moçada? Mas, normalmente, ela anda para frente, com a bênção de todos os deuses. Certo? Então, galerinha, é isso. Fechamos o Congresso de Viena. Então, sobre esse império, você lembre, né, dos interesses envolvidos em sua formação. E tem uma outra coisa também. Num determinado momento, esse império vai entrar em crise e você pode, né, ou deve apontar alguns motivos que levam à crise desse império. Quase sempre todo império acaba pelo tamanho dele. Né? Esse tamanho acaba o quê? Dificuldade de administração, gastos militares excessivos, né? Movimentos nacionalistas, ou seja, quem está dominado por esse império sempre vai lutar por sua independência, mas no caso desse império napoleônico, que fica bem claro, bem famoso, é aquela campanha napoleônica na Rússia. E não esqueça de um conceito utilizado pelos russos, inicialmente contra Napoleão e posteriormente contra os nazistas, chamada teoria da terra arrasada. Tá? Lembram disso? Então, não esquece disso não, tá bom, galera? Na próxima aula, nós faremos uma outra revisão. Vou escolher um assunto bacana para a gente pegar, muito provavelmente sobre as unificações tardias, no caso, formação da Alemanha e da Itália. E, posteriormente, falaremos de Primeira Guerra Mundial. Valeu, galerinha. Abraço aí, se cuida, gente. Tchau, tchau. Valeu.